Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai começar um assunto um pouquinho diferente, que é a chamada dinâmica do movimento circular, sobretudo a resultante centrípeta, que é uma consequência sempre de movimentos circulares. Mas antes de a gente começar essa conversa, vamos falar um pouquinho sobre os parques de diversões. Vocês já devem ter reparado que no parque de diversão, praticamente quase todos os brinquedos usam e abusam desse formato circular, seja a roda gigante, carrossel, até mesmo a montanha-russa tem semicírculos, né, circunferências. Praticamente todos os brinquedos eles recorrem a essa estratégia e não é à toa. Por que isso acontece? Porque, ao realizar um movimento circular, o brinquedo força o corpo a executar um círculo, quando naturalmente, né, por inércia, só que, como o corpo naturalmente não percorre um círculo, ele só percorre em linha reta, a tendência é que você quase saia do brinquedo sempre em todas as situações. E aí ele te coloca sempre, claro, você está de cinto de segurança, né, tipo, bem amarrado, então ele vai mudando a sua trajetória o tempo todo. E exatamente essas sensações variadas de você ser acelerado, desacelerado, né, dentro de uma dinâmica circular, é o que causa a graça, né, para você ter esse prazer oferecido pelos parques de diversões, então, que é o que te dá essa sensação meio de euforia, meio de assim, algo diferente, né, exatamente por experimentar essas sensações variadas de aceleração e desaceleração. E aí, todos esses brinquedos, praticamente, como eu disse, eles imprimem isso, né, no corpo das pessoas. Então, sempre vai ter aqui uma força-peso, uma força normal. A gente vai acompanhar cada um dos casos, né, dentro de vou oferecer mais exemplos para vocês depois. E exatamente na relação entre força-peso normal e ele mudando a sua trajetória sempre, você quase querendo sair pela inércia, mas você sempre preso dentro de um movimento circular, é o que a gente vai analisar como sendo essas resultantes, né, de uma força centrípeta. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, eu preciso discutir com você o que seria essa força centrípeta e, sobretudo, quais são as diferenças que existem para um outro tipo de força chamado centrífuga. Na verdade, elas são a mesma coisa, só que elas são aplicáveis em situações diferentes. Então, imagine um carrinho que está percorrendo um movimento circular. Ele vai fazer isso nas duas situações, seja onde surge uma força centrífuga e seja onde surge uma força centrípeta. Entretanto, a força centrípeta ela só existe para quem observa o movimento. Então, eu que estou de fora do carro, olhando ele fazer essa curva, vou dizer que tem uma força centrípeta, ou seja, uma força apontando para o centro da circunferência, porque o tempo todo esse carro ele está mudando a sua direção, ele deveria vir em linha reta, que é o normal, né, a lei da inércia, o corpo continua o seu estado de movimento, só que ele não continua, ele fica o tempo todo mudando esse movimento, preso no movimento circular. E para que isso aconteça, é sempre uma força que vai puxar ele para o centro, para que ele fique preso, escrevendo uma circunferência. E aí, eu que estou de fora digo, esse corpo fica percorrendo em círculo, exatamente porque existe aplicado nele uma força centrípeta, que aponta para o centro e faz sempre com que ele, né, fique nesse movimento. Porém, quem estiver dentro do carro, fazendo esse movimento, não vai sentir força nenhuma puxando ele para o centro. Vai sentir, na verdade, essa saída pela tangente, que você vai querer ir para fora do círculo. Tá? É uma força que te puxa para esse lado. E, então, quem está dentro do movimento vai sentir a força centrífuga, que vai puxar a pessoa para fora, que é o sair pela tangente. Se não tiver um cinto de segurança, se não tiver a parede aqui do carro, a pessoa simplesmente é jogada para fora. Como na máquina de lavar, não tem a centrifugação, né, que tira a água da roupa, exatamente porque as gotículas de água saem pela tangente e, na verdade, elas são expulsas, né, da máquina, lá do tambor,
indo para fora dele, e não indo para o centro. Né? Eu que estou olhando a máquina girar, vou dizer, não, existe uma força centrífuga, porque ele sempre está girando e a roupa mantém presa na circunferência. Porém, a roupa que está dentro da máquina, ela sente uma força para fora, né? E a água sai toda para fora mesmo, acompanha esse movimento por inércia, né? Porque ela tende a continuar o seu estado de movimento normal, que é uma linha reta, e ela sente essa força, então, centrífuga. Então, essa é a diferença de termos. As duas fazem parte de um mesmo fenômeno ao mesmo tempo. Entretanto, se eu estou em movimento, eu digo que eu estou sentindo uma força centrífuga. Se eu estou observando aquele movimento, eu digo que eu estou observando uma força centrípeta. Então, é só uma diferença de termos para a gente dar sequência, porém, como no cálculo eu sempre vou da física observar o movimento, então eu sempre vou calcular a força centrípeta, porque eu estarei analisando sempre de fora, né, da atividade experimental. Então, para a gente sempre vai ser esse termo. E aí eu vou falar um pouquinho mais então sobre a força centrípeta. A função da componente centrípeta é variar a direção da velocidade vetorial, porém ela não muda o valor da velocidade. Tá? Então a gente continua usando a formulinha da lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, só que agora eu vou chamar de força centrípeta, e é igual a massa, que a massa é sempre a massa dos corpos, vezes a aceleração, que é uma aceleração centrípeta. Uma diferença, até o momento a gente tem trabalhado com aceleração normal. Essa aceleração normal é o que faz com que os corpos aumentem a velocidade ou diminuam a velocidade, se a aceleração for negativa. A aceleração centrípeta, ela não é essa aceleração que a gente vinha trabalhando nessas últimas aulas. Tá? Ela recebe até esse outro nome, aceleração centrípeta, e a função dela é apenas mudar a direção do movimento, mas ela não influencia no valor da velocidade, que é o que está escrito aqui. Então, tem força, tem aceleração, só que a velocidade é sempre o mesmo valor numérico, porque esse movimento ele é circular, um movimento circular uniforme, tá? Em que a velocidade é sempre constante. Mas a aceleração centrípeta, ela apenas está mudando a velocidade para que ele consiga descrever a circunferência e não saia por aí, né, pela tangente, pelo seu movimento inercial. Então essas são as diferenças das acelerações. Para o movimento circular, então existe a aceleração centrípeta, que obriga ele a continuar a descrever um círculo, mas não mexe em nada no valor numérico da velocidade em que esse corpo se encontra. Tá? Se ele está a 5 metros por segundo, ele vai continuar a 5 metros por segundo, aumentando a aceleração centrípeta ou diminuindo, tá? Porque ela não mexe no valor da velocidade. Ela só mantém o corpo preso no movimento circular. E aí a gente tem vários exemplos, né? Como por exemplo os satélites que orbitam o planeta Terra, descrevem esse movimento de uma força centrípeta, né? Porque está sempre preso numa circunferência, sempre apontando para baixo, mas ele nunca cai, né? Essa força gravitacional que faz o papel da força centrípeta, e ele sempre descreve a mesma velocidade ao redor do planeta Terra. Bom, a aceleração centrípeta a gente calcula com essa formulinha. É v quadrado, que é a velocidade realmente que o corpo se encontra, dividido por r, que é o raio da circunferência. Raio sempre em relação ao ponto central. Tá? Não importa que o planeta tenha esse corpo todo. Eu vou calcular o raio, não até a superfície, mas o raio até o ponto central do movimento circular que ele descreve. E aí, substituindo essa aceleração, que é v quadrado sobre r, no lugar da formulinha, eu fico que a força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, velocidade sempre em metros por segundo, dividido pelo raio, que vai ser sempre em metros. E aqui está como velocidade centrípeta, tá? Então essas são as informações sobre o movimento, né, que gera essa força centrípeta. Então o que mantém esse satélite preso nessa órbita ao redor do planeta é exatamente a aplicação dessa formulinha, mv² sobre r.
Então, uma força que mantém ele preso. Claro que a força centrípeta, nesse caso, ela é idêntica e igual à força gravitacional. Na verdade, para esse fenômeno, a força gravitacional faz o papel da força centrípeta. É como se ela trocasse de nome, mas é a mesma força, o mesmo valor numérico, não é uma parcela, é exato o valor total da força gravitacional, e a força gravitacional, por descrever um movimento circular, ela se comporta como uma força centrípeta. E aí eu posso usar essa formulinha para analisar o problema, além de poder analisar também pela fórmula da força gravitacional. Então fica a escolha de vocês, porque o movimento é o mesmo. Vamos ver mais casos onde ocorre, né, o comportamento ou surgimento da força centrípeta. Lembrando que a regra básica é sempre a descrição de um movimento circular. Então, mais um exemplo aqui do mesmo estilo, o planeta Terra orbita o Sol, né, nesse movimento de translação, e claro que a Terra tem uma força gravitacional, né, e o Sol também, que puxa a Terra, que mantém ela presa, né, nesse movimento circular. E essa força gravitacional, ela está fazendo o papel também da força centrípeta. Então, essa força centrípeta é a força gravitacional que mantém o planeta orbitando o Sol aí já há alguns milhões de anos. Onde mais pode ocorrer essa força centrípeta? Por exemplo, quando eu tenho um preguinho e simplesmente uma cordinha e amarro um corpo na extremidade dessa corda e começo a girar ele, tá? Conforme eu vou girando, claro que esse corpo, a tendência é ele sair pela tangente. Ele não sai porque ele tem a cordinha que está amarrada, que prende ele, tanto que quando a corda solta, o corpo dispara para algum lugar. Essa corda, ela faz o papel da tração, ela traciona o corpo, ela mantém ele preso, né, nesse movimento circular. Então, a tração, nesse caso, da corda, faz o papel da força centrípeta. Então, eu posso calcular, né, a tração igual a força centrípeta, porque a tração, nesse exemplo, está forçando o corpo a ficar preso num movimento circular e, consequentemente, se é movimento circular, surge então a força centrípeta. Então, é um caso em que quem assume a forma da força centrípeta agora é essa força de tração. Lembrando que o bloquinho está em cima de uma mesa, então ele tem força-peso, tem a força normal, porque a mesa dá sustentação, e ele vai ficar com essa velocidade, né, que é sempre constante, jamais muda, descrevendo essa circunferência. Um carro. Quando um carro vai fazer uma curva, né, numa estrada, ele simplesmente, se essa curva estiver muito lisa, ele vai derrapar. Né? Imagina que tem óleo aqui. Simplesmente ele vai tentar fazer a curva, ele vem, sai pela tangente, que ele não consegue fechar a curva. Ele, né, tipo, acaba indo em linha reta, deslizando se o chão estiver muito liso, sem atrito. Então, quem mantém o carro preso na estrada e que faz com que ele consiga fazer a curva, né, e descrever esse movimento de uma semicircunferência para curvar a reta, né, da estrada, é a força de atrito. Então, nesse caso, a força centrípeta, que mantém o carro preso, né, para descrever essa semicircunferência, é a força de atrito, né, do pneu com o chão do carro, que faz com que ele não deslize e mantenha ele preso nessa trajetória circular para que ele consiga fazer a curva em segurança. Então, nesse tipo de exemplo, quem assume o formato da força centrípeta é a força de atrito. Mais casos. Quando o carro vai subir uma lombada? Bom, isso aqui também é uma semicircunferência. Então, ele tem a força-peso, que puxa ele para baixo, ele tem a força normal do chão, que joga ele para cima, e ele tem a velocidade dele, normal, que ele está indo em linha reta. Quando ele vai subir uma lombada, significa que ele está mudando a sua direção. Então, a força normal, nesse caso da subida, ela tem que ser maior do que a força-peso. Porque se for igual, ele não consegue subir. Ele simplesmente ficaria em linha reta. Então, como ele vai subir, alguma coisa tem que ser maior para garantir essa subida. Então, a gente diz que a normal é maior do que a força-peso. Quem faz isso? É o motor do carro, né, que pressiona mais o chão e devolve com uma normal maior para que ele consiga subir, né,
essa lombada, esse morrinho, né, essa semicircunferência. E aí a resultante da força normal menos a força peso, vai sobrar ali um tiquinho, é exatamente essa força centrípeta ou a resultante centrípeta que fez ele descrever esse movimento circular. Quando ele está no ponto mais alto, que ele vai começar a descer essa rampa, aí é o contrário. Agora ele desce, então quem manda é a força-peso. Então força-peso menos a força normal, que vai ficar menor, porque o peso vai mandar, ele vai descer. Então, a peso menos a normal vai gerar uma resultante, elas não são iguais, né? Então gera uma diferençazinha, e essa diferençazinha é agora também a força centrípeta, né? Que mantém o carro preso nessa lombada. Por quê? Se não tiver essa diferença, simplesmente o carro, imagina que ele está em alta velocidade, ele não percorre a lombada toda, ele sai voando, né? Simplesmente você vê ele voando aqui na lombadinha. Então, para ele conseguir percorrer por completo, a força peso tem que ser maior que a normal, senão ele vai dar rasante aí. E o mais famoso de todos eles é o Globo da Morte, né? Que uma motocicleta pode ficar dando voltas dentro de um globo metálico e tudo bem, né? Ela não cai, desde que ela tenha uma velocidade mínima para isso. Então, quando ela está no ponto mais baixo, ela tem a força-peso e o chão devolve uma força normal. Para ela conseguir subir, essa força normal tem que ser maior que a força-peso. Então, o que o motor faz, pressionando novamente o aro metálico, tem que ser um pouquinho maior para ele conseguir subir. E aí, normal menos a força-peso gera uma resultante centrípeta. Quando ele está mais ou menos aqui na metade do caminho, a normal agora, o chão está do lado. Então, a normal fica para esse lado, normal sempre ao contrário do chão, força-peso continua para baixo e simplesmente ele vai ser jogado para cá, porque ele vai fazer a curva. O chão é curvado. Sim, o chão é curvado, mas na verdade é pela força normal estar exatamente aqui apontando nessa direção e sentido que nós vemos ele conseguir fazer essa curva, né, e mudar o seu posicionamento para esse outro aqui agora em cima. Quando ele está em cima, o chão está acima dele ainda. Então agora o peso continua para baixo e a normal vai estar para baixo também, porque o chão está lá em cima. E aí a soma dos dois é a resultante centrípeta que vai fazer com que ele desça, né, do globo. Se a força normal for muito mais forte, né, em alguma das situações, porque a normal é a resposta que o aro metálico dá para essa motocicleta. Então, se ele tiver uma velocidade muito alta, ele vai pressionar muito essa estrutura. E aí, se ela não conseguir dar conta, simplesmente ele rasga, né? Tipo, rompe a parte metálica e sai voando por aí em algum lugar. Então, lembrando que a estrutura metálica dá a resposta da normal, e a estrutura metálica aguenta até um ponto. Então tem uma velocidade limite para ele conseguir fazer a curva e tem uma velocidade máxima para que ele continue iniciado metálico e não rasgue, né, a estrutura e saia voando pela tangente em algum ponto do globo da morte. Quando ele vai descer, ele chega nesse ponto, a normal volta a apontar para esse lado, peso sempre para baixo, o que indica que ele vai agora descrever esse movimento, né? E aí repete o ciclo e ele consegue fazer então a volta do globo da morte quantas vezes ele quiser. Tem cálculos para isso, a gente calcular qual é essa velocidade limite, ele conseguir fazer a curva. E a velocidade máxima, geralmente a gente não calcula, mas aí tem que ter mais informações sobre a estrutura do material, né? Para fazer isso. Geralmente a gente calcula só a velocidade mínima mesmo, para ele não voltar, né? Para ele conseguir fazer o looping completo. E é isso, a aula de hoje. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau aí.